Bom dia, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Que bênção. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, vamos direto para o estudo da palavra do Senhor. Versículo 13. Quem achou, diga eu vou para o céu. Na medida que você for achando, vai dizendo, eu vou para o céu, dando glória a Deus. Com a ajuda do projetor ou abriu mesmo a Bíblia? Ou o smartphone? Hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, estamos falando sobre os discípulos de Jesus. Vai ser o quarto estudo dessa série. Quantos estão acompanhando desde o início? Amém? Já falamos sobre Judas Iscariotes, Mateus, o publicano. Qual foi o outro que falamos? Quem estava aqui desde o início? É o terceiro ou é o quarto? Mateus publicano, Judas Iscariotes. Foi 2 de Judas. Então hoje é o terceiro. É a quarta mensagem, mas o terceiro personagem. Não, fui pensando aqui e falei, gente, qual que foi mesmo? Falhou, não veio. Hoje é o quarto, é o terceiro personagem, né? A quarta mensagem. Hoje vamos falar sobre Simão Zelote. Diga Simão Zelote. Um discípulo pouco conhecido, pouco pregado, pouco é falado sobre ele. Na verdade, nós vamos aprender através da palavra de Deus alguns pontos importantes da sua vida, algumas qualidades que a gente pode, de maneira intrínseca, retirar do contexto bíblico. Então, Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. E eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. A gente pregou João, o apóstolo do amor. João, o apóstolo do amor, gente. Não foi? Eu não estou ficando doido, gente. Falei, meu Deus do céu. Não foi? Agora vocês lembraram, né? Fiquei passando vergonha aqui. Glória a Deus. Então vamos lá, versículo 16: Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Hoje vamos falar sobre esse penúltimo discípulo que está descrito aqui na lista dos apóstolos, Simão o Zelote. Mas antes, irmãos, importa a gente lembrar um princípio importante. Quando Jesus ele foi escolher os seus discípulos, antes ele subiu ao monte, orou ao Pai, buscando direção para fazer essa escolha. Todos os discípulos foram fruto de oração de Jesus. A escolha deles foi fruto da oração de Jesus. Importa pensar, irmãos, que não foram os discípulos que escolheram Jesus, foi Jesus que escolheu os discípulos. Isso é uma verdade que se aplica a nós também. Não foi você que escolheu a Jesus, foi Ele que te escolheu. A palavra do Senhor declara isso. Não foram vocês que me escolhestes, mas eu que escolhi vocês.
Nós estamos aqui hoje, irmãos, porque nós somos fruto da escolha de Jesus. É bem verdade que isso não anula o nosso poder de decisão. Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu, todavia paira sobre nós uma responsabilidade de dizer sim ao seu chamado. Agora precisamos entender que não é o barro que escolhe o oleiro, é o oleiro que escolhe o barro e molda o barro segundo a sua vontade. Nós somos como um barro, como um vaso na mão do oleiro chamado Jesus, e Ele está trabalhando em nossa vida, nos moldando, nos edificando e nos preparando para o seu propósito. Todos os discípulos foram fruto da escolha de Jesus, foram frutos da oração que Jesus fez ao Pai, pedindo direção ao Senhor, inclusive Judas Iscariotes, vocês lembram disso? Porque muitas vezes nós questionamos, por que Jesus escolheu Judas Iscariotes? Em sua onisciência, era bem possível que ele sabia que Judas seria o traidor, mas ainda assim, ele escolheu Judas. Porque por mais que Judas foi escolhido por Jesus, cabia a ele também tomar uma decisão. Qual caminho ele iria trilhar, quais seriam as suas escolhas, quais seriam as suas decisões. Então, é muito importante que a gente tenha isso em vista. Agora, observe o versículo 14, irmãos. O versículo 14 fala algo interessante. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, e para enviar a pregar, exercer a autoridade de expulsar demônios. Observe, Jesus designou os discípulos para fazer duas coisas: pregar e expulsar demônios. Diga, pregar e expulsar demônios. Mas antes, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus os chamou para estarem com Ele. Isso aqui é muito importante, irmãos. Antes de Jesus enviar os discípulos a pregar e a expulsar demônios, Jesus os chamou para estarem com Ele. Sabe por quê? Discipulado não começa falando em público, mas ouvindo no secreto. Quantos podem dizer glória a Deus? Discipulado não começa com você pregando, começa com você ouvindo. Discipulado não começa com você exercendo autoridade, começa com você se submetendo à autoridade de Jesus. É isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Antes de enviar os discípulos para pregar, expulsar os demônios, curar os enfermos, Jesus chamou cada um deles para estarem com Ele. Nós não podemos querer fazer a obra de Deus sem caminhar com Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Antes de fazer algo para Deus, nós precisamos estar com Deus, caminhar com Ele, viver com Ele, ter intimidade com Ele, porque a nossa autoridade, irmãos, passa por isso. A sua autoridade enquanto discípulo, a sua autoridade enquanto um líder de ministério, enquanto um pastor, a sua autoridade enquanto cristão, passa pela sua intimidade com Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? A palavra do Senhor vai falar no livro de Atos sobre 7 filhos de um homem chamado Seva. Esses filhos de Seva ficaram sabendo que algumas pessoas estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Eles arrogaram para si esse direito: se algumas pessoas expulsam demônios em nome de Jesus, nós vamos expulsar também. E eles foram expulsar o demônio. Quando eles foram expulsar o demônio se levantou e falou: Paulo, eu conheço. Jesus, a quem vocês estão pregando, eu também conheço. Mas e vocês? Quem são? Sabe por quê, irmãos? A autoridade não está no nome, mas no relacionamento que você tem com o nome. Quantos podem dizer glória a Deus? É isso que nós aprendemos dessa lição. Eu conheço Jesus, mas e vocês, quem são? O que aqueles demônios estavam falando é o seguinte: o mundo espiritual não conhece vocês. Vocês não têm intimidade com esse nome que vocês pregam.
Sabe por quê, irmãos? Antes de expulsar demônios, antes de pregar, antes de curar os enfermos, Jesus nos chamou para estar com Ele. A nossa autoridade passa pela nossa vida de oração, nossa vida de comunhão, nossa entrega, nosso altar na presença do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Isso é uma lição extremamente importante. Discipulado não começa no púlpito, irmãos, começa na presença de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Agora falando sobre Simão Zelote. Esse nome Simão era um nome muito comum na região de Israel. Eu não sei se você sabe, mas o nome Simão e Simeão tem a mesma vocalização no hebraico, a mesma escrita. É o mesmo nome. No hebraico, Simão e Simeão é o mesmo nome, é a mesma vocalização. Portanto, sempre que você lê na Bíblia Simeão, Simão, é o mesmo nome. Nesse sentido, a Bíblia vai nos apresentar 11 Simãos ou Simeões. Ao longo da palavra de Deus, você vai encontrar esse nome 11 vezes. Agora, quando a gente fala de Simão Zelote, a tradição cristã vai dizer que ele foi um grande cooperador do cristianismo no Egito, no norte da África, na Espanha e nas Ilhas Britânicas. Simão Zelote foi responsável por evangelizar alguns soldados romanos, e esses soldados, ao se converterem, levaram o evangelho para as Ilhas Britânicas, que hoje é a Grã-Bretanha. O que a tradição diz é que o evangelho chegou na Inglaterra, e hoje a Inglaterra é um país cristão, já foi mais, só que o evangelho chegou nesse país, de acordo com a tradição, através do trabalho desse discípulo chamado Simão Zelote. Não há informação segura quanto ao seu martírio, mas a tradição cristã vai dizer que ele foi martirizado na Pérsia, que hoje é o Irã. E como que ele morreu? Cortado ao meio por um serrote, por não negar o nome de Jesus. O nome Simão significa aquele que ouve. Diga assim, Simão é aquele que ouve. É interessante, irmãos, a gente pensar, muitas vezes, a Bíblia nos leva a entender que Jesus está em busca de pessoas para ouvi-lo. Em vários textos bíblicos, há um chamado para ouvir ao Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, considerá-lo-ei como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando o céu se abriu no batismo de Jesus, uma multidão de pessoas estavam ali, uma voz do alto bradou: este é o meu filho amado, a eles ouçam. A impressão que dá é que o Senhor está buscando pessoas para ouvi-lo. Não é que o Senhor tem problema de autoestima, é carente, mas porque Ele sabe que quando nós ouvimos a voz dEle, tudo é transformado em nossas vidas. Tudo é mudado, tudo é restaurado. Irmão, se tem algo que nós precisamos aprender, é ouvir ao Senhor. Essa é uma capacidade que nós temos que adquirir, a capacidade de ouvir a voz do Senhor. E Simão Zelote, pelo que tudo indica, ele tinha essa capacidade de ouvir. Agora, em que pese ele ter a capacidade de ouvir, porque essa era a essência do seu nome, ele ainda não tinha discernimento espiritual. Por quê? Porque antes dele ser um discípulo de Jesus, ele fazia parte de um grupo chamado Zelotes. E quem eram os Zelotes? Os Zelotes eram um grupo extremamente violento que trabalhava pela libertação de Israel. Importa lembrar que quando Jesus chamou os seus discípulos, Israel estava sob o domínio, sob o governo do Império Romano. E esse grupo Zelote era um
partido político radical, violento. Eles faziam emboscadas contra os soldados romanos, buscando matar os soldados romanos, porque eles não aceitavam o governo de Roma. E eles, muitas vezes, faziam emboscadas e tentavam até mesmo contra judeus que, de alguma forma, cooperavam com o Império Romano. Era um grupo extremamente violento, o grupo dos zelotes. Ou seja, Simão, na sua capacidade de ouvir, ainda não tinha discernimento espiritual, porque ele dava ouvido para qualquer coisa. Porque tem pessoas que sabem ouvir, mas ouvem qualquer coisa. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Nós somos os únicos seres criados por Deus que se alimenta pelo ouvir. Você sabia disso? Você se alimenta, não é pelo que você come, é pelo que você ouve. Porque o verdadeiro alimento vem do céu. Quantos podem dizer glória a Deus? Você não pode dar ouvido àquilo que não edifica. Você não pode dar ouvido àquilo que não constrói o propósito eterno de Deus no seu coração. Não basta ter a capacidade de ouvir, nós precisamos ter discernimento espiritual para saber o que ouvir e como ouvir. Simão Zelote dava ouvido para grupos políticos violentos, que achavam que a libertação de Israel viria pela força, pelo uso de armas, até que ele se encontra com Jesus. E ele adquire discernimento espiritual, e agora ele começa a ouvir a voz de Jesus, ouvir a palavra de Jesus. Olha que interessante, quando Jesus chama os discípulos, sabe o que ele faz com Simão Bar-Jonas? Ele muda o nome de Simão Bar-Jonas, de Simão Bar-Jonas para Pedro. O que significa Pedro? Rocha. Isso aponta para a identidade de Simão Bar-Jonas, que Jesus queria levá-lo. Estava apontando para uma nova identidade. Jesus queria que Simão Bar-Jonas se tornasse alguém firme na presença do Senhor. Agora, em relação a Simão Zelote, ele não muda o nome de Simão Zelote. Sabe por quê? Porque Simão Zelote já carregava no seu nome a essência do seu chamado. Ele foi chamado para ouvir a voz do Senhor. Essa era a característica mais importante de Simão Zelote. Ele era alguém que tinha capacidade de ouvir o Senhor. Então Jesus apenas redireciona Simão Zelote. Em relação a Simão Bar-Jonas, Jesus ele faz uma ruptura radical na vida dele. De Simão Bar-Jonas para Pedro. É uma mudança radical, uma transformação radical. Você tem que ser alguém firme, alguém, uma rocha na minha presença, porque era esse o chamado de Pedro. Jesus chamou Pedro para ser alguém firme, uma rocha na presença dele. Agora, em relação a Simão, o Zelote, ele já carregava dentro dele a essência do seu chamado. Alguém que ouve. Então Jesus apenas redireciona Simão Zelote. E assim acontece conosco. Tem pessoas que quando se convertem ao Senhor, elas já vêm carregando um conteúdo dentro dela, e ela só precisa ser redirecionada. Agora, tem outras pessoas, irmãos, que precisam de uma transformação radical. Esse sou eu, viu? A minha conversão foi uma ruptura radical com tudo que eu era, com tudo que eu fazia, com tudo que eu pensava. Eu acho que se Jesus fosse escolher dentre os discípulos, e eu fizesse parte do hall dos discípulos, se ele fosse escolher alguém para mudar o nome, essa pessoa seria eu. Porque a minha vida foi completamente transformada pelo chamado de Jesus. Então, alguns Jesus redireciona, porque ele já carrega dentro de si a essência do seu chamado. Mas em relação a outros, é uma ruptura total. Uma transformação radical. E é isso que nós aprendemos com o chamado de Simão Zelote. Agora, observe, irmãos. A Bíblia não faz nenhum registro de qualquer fala ou pregação de Simão Zelote. Na verdade, ouça o que eu vou te falar.
não há nenhum relato de Simão Zelote fazendo algo, sendo usado por Jesus para fazer algum milagre. Não há registro de pregação, de sermão que ele tenha dado. A Bíblia não fala nada sobre Simão Zelote, irmãos. Você só vai encontrar Simão Zelote na lista dos apóstolos. Sempre que a Bíblia ia descrever a lista dos apóstolos, ali era citado Simão Zelote. Então, em Marcos capítulo 10, versículo 4, quando é elencado os apóstolos, quando é descrita a lista dos apóstolos, ali está Simão Zelote. Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15, e Atos capítulo 1, versículo 13. Depois que Jesus ressuscitou, a descrição dos apóstolos, a lista dos apóstolos, e ali é citado quem? Simão Zelote. Sabe o que a gente aprende, irmãos? A gente aprende o seguinte: Simão Zelote, ele tinha uma qualidade. Qual era a qualidade? Constância. Diga constância. Porque sempre que os discípulos eram citados, os apóstolos eram citados, ali estava ele, firme na presença do Senhor, constante. Simão Zelote foi alguém que permaneceu do início até o fim. Simão Zelote não é conhecido por algum milagre que Jesus fez através da vida dele. Pelo contrário, ele era um milagre. Ele era um milagre. Ele não tinha destaque nenhum, não tinha proeminência, ele não era reconhecido pelos outros discípulos ali no colégio apostólico. Mas ali estava Simão Zelote, mesmo sem destaque, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem grandes feitos, ali estava ele. Essa era a qualidade de Simão Zelote, era alguém que permanecia. Irmãos, em tempos como os tempos de hoje, permanecer é um testemunho poderoso na presença do Senhor. Em tempo que as pessoas desistem fácil de casamento, desistem fácil da igreja, desistem fácil da fé, desistem fácil do seu ministério, qualquer coisa desiste. Eu não sou reconhecido, ninguém me valoriza, ninguém olha para mim, como as coisas estão difíceis. As pessoas desistem muito fácil do projeto de Deus. Nesse tempo que estamos vivendo, permanecer é o principal testemunho que você pode dar. Quantos podem dizer glória a Deus? Permanecer é o principal testemunho que nós podemos dar. Porque o verdadeiro discípulo, irmãos, nem sempre é lembrado por palavras, nem sempre é lembrado por ter sido usado pelo Senhor para fazer algum milagre, mas ele é conhecido pela vida de obediência que viveu. Nesse sentido, a permanência é a forma de serviço a Deus mais valiosa do que um milagre. Permanecer na presença de Deus é mais valioso do que ser usado por Deus para fazer milagre. Como estão entendendo? Diga amém. Cada um tem um chamado, irmãos, mas todos nós temos que permanecer firmes na presença do Senhor, sermos constantes na presença do Senhor. Você não precisa ser usado por Deus para fazer milagres. Você não precisa ser um pastor famoso, um pregador famoso na nação, um cantor conhecido entre as nações. Não, você precisa permanecer firme na presença do Senhor, porque esse é o maior testemunho que você pode dar. Alguém que mesmo diante das dificuldades, das lutas, das decepções, decidiu permanecer. Amém, irmãos? Decidiu permanecer. E esse é o maior testemunho que você pode dar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Irmãos, nós estamos sendo observados o tempo todo pelas pessoas. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos cartas vivas de Deus. As pessoas estão olhando para nós e nos lendo o tempo todo. Um dia o Senhor falou comigo:
Diego, o seu chamado é de ser coluna, alguém que eu estabeleci para ser referência, para ser testemunho. É isso que nós temos que ser, irmãos. As pessoas não duvidarem do lugar que nós estaremos amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a um ano, elas têm a convicção. Lá vai estar o pastor Ricardo, lá vai estar a pastora Virgínia, lá vai estar o pastor Diego, lá vai estar Felipe, lá vai estar a Virgínia, lá vai estar. Por quê? O testemunho principal dela é a permanência. Eu sei que ali tem alguém que é uma referência para a minha vida. Amém, irmãos? Essa era a marca principal de Simão Zelote. A Bíblia não fala de nenhuma pregação dele. Não registra nenhuma fala, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma resignação, nenhuma reclamação. A Bíblia não fala nada de Simão Zelote. Mas sempre que os apóstolos são citados, ali estava ele. Ali estava Simão Zelote, firme na presença do Senhor. Agora, olha que interessante. Atos capítulo 1, vamos lá. Atos capítulo 1. Versículo 13, Atos capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: versículo 12, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e quem? Simão Zelote. Diga: Simão Zelote. E Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então Simão Zelote, mesmo diante de toda a perseguição que aconteceu naquele tempo, ele decidiu ser constante na presença do Senhor. Agora observe, a palavra está dizendo que Simão Zelote, juntamente com os demais discípulos, apóstolos, eles permaneceram unânimes em oração. Diga assim: unânimes em oração. Irmão, sabe o que eu tenho aprendido? A oração não é um lugar que você vai para pedir algo a Deus. A oração é um lugar que você vai para ser transformado. A pessoa que só vai para esse lugar de oração para pedir coisas para Deus, ela tem muita dificuldade de permanecer firme na presença de Deus. É como se Deus fosse um banco, que ela só fosse até o banco para sacar alguma coisa, para tirar de lá alguma coisa. Meus irmãos, o nosso Deus não é um banco. Ele é fonte de água viva. A oração não é um lugar que você vai para pedir coisas. A oração é um lugar que você vai para ser transformado. Senhor, seja feita na minha vida a sua vontade. A oração é este lugar onde você experimenta uma transformação profunda e diária. Não significa que você não possa pedir nada a Deus. Você pode, mas nós precisamos entender que a oração é um lugar onde o Senhor te toca e te transforma. Me chama a atenção quando Jesus, ele está ensinando sobre oração aos seus discípulos. Ele fala o seguinte: quando vocês forem orar, entrando no quarto, feche a porta do quarto, orem em secreto, e o Pai que vê em secreto os recompensará. Esse versículo existe uma revelação profunda, porque o contexto fala de oração, mas Jesus fala bem assim: e o Pai que vê em secreto. Ele não fala o Pai que ouve em secreto. Se é oração, Jesus tinha que falar o seguinte: e o Pai que ouve em secreto. O Pai, ele vê no secreto. Sabe por quê? A oração é uma posição espiritual. Quantos podem dizer amém? A oração não é o que você fala. A oração é um lugar que você decidiu permanecer.
É por isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar: orai sem cessar. Como é que você ora sem cessar? A oração, irmãos, é uma posição em Deus. É quando você decidiu permanecer em um lugar de santidade, permanecer em um lugar de busca, em um lugar de obediência, de submissão. A oração é mais do que palavras, é um lugar que o Senhor te vê, uma posição espiritual. E é por isso que o inimigo o tempo todo ele quer te tirar dessa posição espiritual. Ele cria problemas, circunstâncias contrárias, tenta te distrair com as coisas desse mundo, para te tirar do quê? Dessa posição espiritual. Hoje que eu vou te falar, a bênção de Deus que repousa sobre a sua vida, vai te alcançar em um lugar. Amém? Vou repetir, a bênção de Deus que vai alcançar a sua vida, vai te tocar em um lugar. Você precisa estar neste lugar. Sabe qual é o lugar? É uma posição espiritual em Deus. Porque o Pai, quando Ele ouve a sua oração, mais do que ouvir, Ele quer te ver. Não adianta você orar e não obedecer. Não adianta você orar e não permanecer na presença do Senhor. Tem pessoas que oram muito e alcançam pouco da parte do Senhor. Tem pessoas que não oram nem tanto, mas Deus abençoa ela de maneira profunda e poderosa. Sabe por quê? Ela entendeu que ela tem que viver numa posição. É uma posição espiritual. É um lugar de dependência, é um lugar de quebrantamento, é um lugar onde o Senhor a encontra. Quantos podem dizer amém? E neste lugar, irmãos, chamado oração, nós expressamos os princípios do reino, os valores do reino. A oração é um lugar, não que você vá para pedir coisas, mas que você vai para ser transformado. A palavra do Senhor está dizendo que todos os discípulos, apóstolos, perseveraram em oração. E é isso que fazia com que eles, mesmo diante da perseguição, se mantivessem firmes na presença do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Uma outra característica importante de Simão Zelote: ele permaneceu congregando. Onde estava ele? Com os apóstolos, com Maria, mãe de Jesus, com as outras mulheres e com os irmãos. Simão Zelote decidiu congregar, não importa as dificuldades, não importa as adversidades. Irmãos, ouça o que eu vou te falar: nunca deixe de congregar. Não importa o que aconteça, continue sempre congregando. Sabe por quê? Igreja é projeto de Deus. Não existe um cristão que não congrega. Não existe um cristão que não convive em comunidade. Não existe. Ser cristão é habitar em família, em comunidade. Quantos podem dizer glória a Deus? Cuidado com movimentos que querem tirar o povo de Deus da comunidade, tirar o povo de Deus da congregação. Se você tira a brasa do fogo, mais cedo ou mais tarde ela vai apagar. O fogo de Deus te alcança, a chama do Espírito Santo te alcança, enquanto você está no meio da brasa. Você está no fogo, você está na comunhão. E é interessante a gente pensar, irmãos, sobre Simão Zelote, porque é o seguinte: Simão, antes dele se converter, ele fazia parte desse grupo, os Zelotes, um grupo extremamente violento, que queria depor o Império Romano, pela força, pela violência. Só que ali, naquele grupo de discipulado de Jesus, tinha um homem chamado Mateus o Publicano. Já pregamos sobre ele. Quem era Mateus o Publicano? Um coletor de impostos que trabalhava a serviço de Roma. Irmãos, imagine esse discipulado, saía faísca o tempo todo. Porque Simão Zelote, o que ele queria? Ele queria matar Mateus, publicano. Porque os zelotes, eles faziam emboscadas para os soldados romanos, mas também em relação aos judeus, que de alguma forma trabalhavam, cooperavam para o Império Romano. Então Simão Zelote, ele teve que renunciar um ódio histórico, um pensamento
que ele tinha anteriormente, que ele pudesse conviver com Mateus o publicano. E assim é na igreja. A igreja é composta de pessoas diferentes, que muitas vezes pensam diferentes, agem diferentes, mas estamos aqui sentados na mesma mesa, que é a mesa de Jesus Cristo. Aqui nós caminhamos, não é porque nos encontramos ideologicamente, politicamente, não é porque somos do mesmo partido político, aqui sentamos na mesma mesa porque somos discípulos de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Somos discípulos de Jesus e somos convidados a sentar na mesma mesa. Simão Zelote, ele nos ensina isso. Ele teve que renunciar o que ele pensava, o que ele sentia, para que ele pudesse fazer parte desse grupo de discipulado. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que o discipulado transforma inimigos em amigos. Aqueles que outrora eram inimigos se tornaram amigos na mesa de Jesus. Deixa eu ensinar algo para a igreja dessa manhã. O homem de Deus, a mulher de Deus, não tem inimigo homem. Ah, pastor, mas o meu chefe me persegue. Ah, pastor, mas fulano de tal está me caluniando. Ah, porque essa pessoa, ela me odeia. Ouça o que eu vou te falar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você não tem inimigo homem. Sabe por quê? A sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores do mal. Você, como cristão, não tem o direito de olhar para alguém e falar, é meu inimigo. Não, isso não é cristianismo. Quantos podem dizer glória a Deus? Nós não temos inimigos homem, porque nós enxergamos além do natural. Nós sabemos o que está por trás da pessoa, sabemos o que está levando a pessoa até aquela atitude. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Por isso que a gente vence as nossas batalhas é com o joelho no chão, irmãos. A gente vence a nossa batalha é na dependência do Senhor. A gente vence a nossa batalha é confiando em Deus. Aleluia! É assim que a gente vence as nossas guerras. É assim que a gente vence as nossas guerras. É com o joelho no chão, é dependendo do Senhor. Senhor, eu creio que o Senhor está no controle, o Senhor está trabalhando ao meu favor, o Senhor está guerreando as minhas guerras. Não é agindo com carnalidade, não é perdendo a nossa razão, mas é confiando no Senhor. Eu vou encerrar essa mensagem enfatizando essa qualidade de Simão Zelote. Simão Zelote, a Bíblia não faz nenhum registro de qualquer fala, pregação, pergunta, questionamento. A Bíblia não faz registro de nenhum milagre que Deus fez através dele. Mas sempre que os discípulos são citados, no rol dos discípulos, desde o início da caminhada até o final, ali estava Simão Zelote, presente. Sabe por quê? Ele decidiu permanecer. Que nessa manhã o Espírito Santo possa nos dar essa capacidade de permanecer firmes na presença do Senhor, de permanecer fiéis até o fim. Quantos querem essa qualidade? Quantos querem essa unção? A unção de permanecer, de ser constantes na presença do Senhor. Eu quero orar, irmãos, por você nessa manhã, porque muitas pessoas que estão aqui hoje carregam ciclos de derrotas, começam e não terminam. Começa a caminhar com o Senhor, daqui a pouco cai e quer desistir e pensa em largar tudo. Irmãos, Deus está mudando a sua sorte nessa manhã. Deus está mudando a sua sorte. Todo espírito que tem te levado a desistir, a parar no meio do caminho, eu estou repreendendo em nome de Jesus. E eu quero declarar que sobre a sua vida não vale encantamento, dado inflamado do inimigo, não vale setas que voam de dia e de noite, porque os anjos do Senhor estão ao seu redor, te livrando, guardando a sua vida. Você vai permanecer, você será constante na presença do Senhor. Nada vai te parar, porque o poder do alto está te envolvendo nesta manhã. Receba a unção do céu, receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia.